Uma família moradora de Brasília contratou os serviços de uma home care para dar maior segurança e melhor assistência a uma integrante da família que sofre de complicações resultantes de uma parada cardiorrespiratória. Além da equipe de técnicos, enfermeiros e fisioterapeuta, as 3 filhas se revezam diariamente nos cuidados com a mãe, que não fala, se alimenta por sonda gástrica e usa aparelho de oxigênio para ajudar a ventilar os pulmões. As fotos antigas deixaram saudades nesta família de uma época em que Dona Valdeci, a mãe de Sabrina, era saudável. É um prazer vir virar ela, trocar uma fraldinha, sabe? Cuidar dela, não tem como dizer que é um fardo, não tem como pensar de maneira negativa em relação a isso. Só o fato dela estar aqui é... Desculpa, não tem preço. Sabrina, a filha caçula, é uma das cuidadoras. Diariamente, ela divide com a equipe de profissionais a assistência à mãe. Sabrina está grávida de 8 meses. Ao dar a notícia em casa, percebeu que Dona Valdeci, a futura avó, mesmo paralisada, reagiu. As minhas irmãs perguntaram: mãe, a Sabrina está grávida, a senhora sabia? Ela confirmou que sabia. Está feliz? Ela virou a cara. Ela disse: não, mamãe, você não está feliz, não acredita, seu netinho, você está feliz? É a pequenininha que vai ter um filho. Ela piscou o olhinho, chorou, se emocionou. Há um ano, a família foi surpreendida com um mal súbito que deixou Dona Valdeci em estado vegetativo. Ela passou um bom período internada na UTI de um hospital. Ao voltar para casa, o marido e os filhos contrataram uma equipe de profissionais para continuar o tratamento. Home care foi uma decisão que, na medida que ela ia tendo mais condição, né, se libertando mais da parte da ventilação, que eles achavam que já podia ser encaminhada para o home care, o médico lá, os assistentes, chegaram a falar para a gente: olha, seria bom, o estado dela já é estável, seria bom ser cuidado pelo home care. Trabalho com pacientes com home care já tem 6 anos e todo esse trabalho com esses pacientes que estão em internação domiciliar, a gente tem que ter um cuidado a mais, uma precaução até em algumas situações para evitar qualquer problema, porque está em casa, né, não está no hospital, então tem que tomar bastante cuidado. 2 vezes por semana, Dona Valdeci é atendida por uma fonoaudióloga. Como ela tem um atraso bem significativo, a gente ainda não conseguiu um avanço muito grande. Mas ela já mostra um pouquinho mais de sensibilidade oral. A gente está tentando diminuir agora o reflexo de deglutição dela, né, que ela tem um movimento involuntário. Então a gente está tentando diminuir isso. Como é um trabalho de 2 vezes na semana e há 2 meses, é muito recente ainda para a gente ver uma grande evolução dentro do quadro dela. Seu José e Dona Valdeci são casados há mais de 40 anos. O casal sempre defendeu a união, dedicação e amor entre a família. Aqui tem o carinho de todo mundo, né? Tem dos netos, tem dos filhos, dos amigos, né? Da família no modo geral, né? Tem a nossa secretária aí, que trabalha com a gente já há 40 e tantos anos, né? Faz parte da família.
profissão de cuidador ainda não foi regulamentada. Por este motivo, muitas vezes este profissional é confundido com o empregado doméstico. Segundo o Ministério do Trabalho, existem hoje quase 11 mil cuidadores com carteira de trabalho assinada. Mesmo assim, é necessário que se defina o campo de atuação deste profissional para que não sofra abusos, ressaltam técnicos do Ministério. Solidário ao tema, o Senado criou um projeto que vai regulamentar a profissão de cuidador, garantindo a ele todos os direitos trabalhistas. A iniciativa é do senador Valdemir Moca e aguarda a votação na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto exige a capacitação do cuidador para bem servir a população. Para discutir o projeto que vai regulamentar a profissão de cuidador, os senadores da Comissão de Assuntos Sociais organizaram audiências públicas com representantes de vários setores, entre eles os Ministérios do Trabalho e do Desenvolvimento Social e das Secretarias de Trabalho de vários estados. Hoje, o que nós temos? Uma população significativa que precisa desse profissional, nós não temos confiança que esse profissional está sendo bem preparado para isso e nós vivemos essa situação. Por isso, regulamentar e trazer princípios claros nesta regulamentação vai nos auxiliar. Aí eu falo também como secretária de Trabalho. Também está nessa proposta que a regulamentação tem que ser feita pelo MEC. O MEC faz ensino formal. O Ministério do Trabalho e Emprego, ele faz qualificação profissional. E muitas qualificações profissionais têm sido feitas, inclusive hoje, na área do campo do cuidador do idoso. Por isso, como sugestão, que deveria se pensar também nessa certificação a partir do Ministério do Trabalho e até do próprio Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Será preciso, antes de falar que está liberado para quem tem 2 anos de experiência, saber qual formação foi dada, porque é necessário que haja um padrão mínimo, senão a gente vai estar definindo que pessoas que fizeram um curso de final de semana tenham o mesmo tratamento de pessoas que foram adequadamente qualificadas. E a gente não gostaria que essa lei abrisse esse tipo de precedente. Quanto à qualificação, nós temos que pensar no futuro também um órgão que possa fiscalizar e credenciar esse profissional de estar atuando. É uma preocupação muito grande, sim. Assim como o técnico de enfermagem tem o seu conselho, não é? Como outras profissões têm o seu conselho, nós temos que pensar numa entidade tal que possa fiscalizar e normatizar essa atuação do cuidador. A sua fala foi mostrando uma coisa muito clara, que talvez não é só a parte técnica que a gente vai ter que ver no cuidador, porque um cuidador que é só técnico, talvez vai desempenhar metade do trabalho, porque a gente sabe que com o idoso, o carinho, e quando Vossa Excelência também falava, eu notava o carinho com que Vossa Excelência comentava e falou de sua avó que o criou, falou das suas companheiras de trabalho que também exercem a profissão, e eu fui pensando, puxa, ele deve ser um bom cuidador. Os parlamentares consideram o projeto importante porque vai mudar a vida de milhões de brasileiros que hoje não contam com a ajuda de um profissional para acompanhá-lo nas tarefas mais simples do dia a dia. O autor do projeto acha medida indispensável para a qualidade de vida do idoso. Nós temos hoje uma população cada vez maior de idosos, e esses idosos muitas vezes ficam em casa, eles não têm, é preciso você ter uma pessoa que é exatamente o profissional que cuida, não é a enfermeira, né? Não é isso, é o cuidador mesmo, é aquele que cuida. Sou francamente a favor. As pessoas que cuidam de idosos, as pessoas que cuidam de pacientes crônicos, são profissionais que precisam ter sua atividade regulamentada até por uma questão de justiça, por uma questão de reconhecer o grau de desgaste orgânico desses profissionais, o estresse ao qual são submetidos. Portanto, é uma profissão importante, precisa ser reconhecida e precisa que a legislação cuide desses cuidadores, tenha zelo pela saúde e pelo bem-estar desses profissionais. Já o senador Paulo Paim, autor do Estatuto do Idoso, diz que o projeto visa a valorização de homens e mulheres que necessitam de atenção e cuidados. Esse cuidador, como um profissional, ele vai atender a pessoa na casa.
né? Porque, infelizmente, há tempos atrás, a pessoa idosa era jogada tipo num asilo, para que lá fosse tratada. Mas cada vez mais cresce no Brasil a ideia de que tanto o deficiente como o idoso e até aquele deficiente que tem doença mental, ele tem que ser tratado no seio da família, no corpo, onde a família se encontra, ou seja, na casa. Para atender os servidores e familiares em idade avançada, o Senado criou o Projeto PAI, Programa de Atenção ao Idoso. A psicóloga Gislaine Gonzaga Machado é uma das responsáveis pelo projeto. Nós temos um projeto de atenção ao idoso, que abarca todas as áreas, né? Não somente a de saúde física, que a gente pensa assim, em serviço médico, pensa mais em saúde física, mas também a parte psicológica, preparação para aposentadoria, preparação para novos momentos de vida. E, no caso do idoso já debilitado, a tentativa de reabilitá-lo e dar a maior qualidade possível dentro do quadro que ele apresenta. Nós já fomos procurados para informação por uma gama de pessoas, de todas as áreas, não somente dos parlamentares propriamente ditos, mas também dos servidores e seus dependentes, né? E pessoas de outros órgãos também perguntando se haveria como indicar alguém que fizesse um trabalho paralelo do lado de fora, né, em outros locais, porque existem poucos profissionais voltados para isso em Brasília. Então, uma busca grande, a necessidade é grande. Esse trabalho envolve também a presença do cuidador? Principalmente, porque se o idoso vem já como prevenção, mas ele ainda está bem hábil, as atividades diárias dele são feitas por ele mesmo, ele tem essa independência, tranquilo. Mas aí ele não lembra que ele tem que cuidar dele porque ele está bem, né? E o cuidador que traz quando vê que a coisa está pegando dentro de casa, ou seja, porque a sobrecarga está muito grande, ou seja, porque ele realmente não tem informação suficiente para aquela situação e que quer melhorar as condições dentro de casa e as condições do paciente, né, do familiar, nosso paciente. Pela definição, o cuidador pode ser uma pessoa da família ou da comunidade que presta serviços a qualquer cidadão de qualquer idade e que necessite de assistência por estar acamada, com limitações físicas ou mentais. A capacitação é fundamental para a boa formação do profissional que pretende cuidar de uma pessoa. Mesmo sendo da família, é aconselhável fazer o curso para aprender a lidar melhor com a situação. Como foi o início? Você até falou agora há pouco que você obteve um dom, se conheceu como cuidadora. Poderia contar pra gente? Foi com a minha sogra, que ela adoeceu e eu vim para ajudar minha sobrinha e minha cunhada a cuidar dela. E eu peguei aquele carinho, aquele gosto de cuidar mesmo de idoso, né? Aí resolvi fazer o curso de cuidador de idoso. Maristela fez o curso para ser cuidadora. Ela se especializou para atender com competência pessoas doentes e idosas que necessitam de ajuda. Cuidei como se estivesse cuidando com o mesmo carinho, com o mesmo jeito que eu cuidava da minha sogra. Como que você começou a sua carreira de cuidadora? Foi cuidando da minha avó. Cuidei dela durante 10 anos. Igual eu havia falado, ela teve a primeira AVC em 2003 e a sequela foi incontinência urinária. Então aí ela já passou a ser dependente de cuidados. E eu acompanhei ela desde o início. Com o agravamento da doença da avó, Carla pensou em criar uma associação que formasse cuidadores. Baseada no modelo já existente em Minas Gerais, ela fundou em Brasília a ACI, a Associação dos Cuidadores de Idosos. De lá, a gente já trouxe a forma mais ou menos da qualificação. Porque aqui, a essência nossa também é o social. Que a gente gosta muito de trabalhar com cuidadores informais e com família. E para casar unir o útil ao agradável, a gente quer qualificar, para dar assistência e uma profissão. Aí fomos para Minas e a gente começou com a ideia, vamos qualificar.
qualificamos uma turma da forma que eles qualificam lá, os mesmos profissionais, a equipe da mesma forma. A gente tem como qualificar 30 pessoas, porque assim, eu trabalho com voluntários. Eu tenho profissionais, são voluntários, porque a gente não tem condições. Todo mundo que trabalha, vem, cumpre sua hora, é questão de ser voluntário, porque ninguém recebe. Associação sem fins lucrativos e a gente não tem nenhuma renda. O curso para a formação de cuidadores na ACI é gratuito. São 4 horas de aula por dia, de segunda a sexta-feira. A duração é de 260 horas. Ao concluir o curso, a associação encaminha o cuidador para estágio. A gente defende que um cuidador tem que ser bem qualificado, porque quando ele sai do curso, ele sai o emocional preparado, porque ele sabe como lidar com um paciente de Alzheimer, ele vê leis, ele sabe o que, ele agredindo, o que acontece. Se a família também, algum que ocorrer com ele, ele sabe quem procurar. Kessia é ex-aluna da associação. Para ela, a capacitação foi fundamental para que pudesse oferecer assistência de qualidade. A gente passa por todas as áreas. A gente começa aprendendo o que é um cuidador, o que é a função do cuidador, como começa a função do cuidador. E a partir de que idade, assim, uma pessoa precisa de um cuidador? Olha, eu acho assim que hoje em dia não tem como a gente precaver. Por quê? Porque hoje a gente conhece casos de pessoas que dão AVC com 40 anos. E uma pessoa com 40 anos com AVC, ela pode dar uma sequela. E aí ela já vai precisar de um cuidado. Então, antigamente você falava assim, o idoso é com 65 anos. Hoje não. Hoje, independente da idade, a gente tem que estar sempre com ajuda. Para obter mais informações sobre o curso de cuidador, que é gratuito na ACI, ligue 61 3585 4796 ou no site aciddf.com.br. E no próximo bloco, você vai conhecer a experiência de quem deixou o próprio lar para morar numa casa para idosos. Voltamos já.